Olá, meninas, bem-vindas. Como a gente disse no nosso último podcast, hoje o nosso tema é sobre o uso da aliança. Também uma das lições que está lá no nosso curso 2. Como eu falei, é um curso realmente que mudou minha mente, né? Lavou minha mente, realmente me fez não me conformar com o mundo, mas buscar realmente as coisas do alto, mais viver mais perto do meu amado. Apesar de toda a dor que eu ainda sentia, foi naquele momento que eu comecei a ver que realmente havia esperança, né? Aquela esperança, finalmente, que a gente encontra nos nossos materiais. E a gente espera poder encorajar vocês com nesse nosso compartilhamento sobre esse tema, né? Hoje estão aqui comigo Frida, Elisa e Marta. Tudo bem, meninas? Boa noite. Boa noite para vocês que vão ouvir, talvez está gravando, já é boa noite. Olá, Tudo bem, meninas? tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, queridos. Tudo bem. Tudo jóia, queridas. A Elisa já tinha feito um aperitivo no nosso último podcast, então acho que eu vou deixar a Elisa continuar falando sobre como é que foi para você, Elisa, descobrir, né, sobre a aliança. Se você já é, tinha noção, né, do que é falado ali sobre a questão do uso da aliança, quando tirar, quando manter, né, o uso. Como é que foi para você? Foi uma surpresa o que você leu ali? Ou o senhor já tinha adiantado esse assunto para você? Fala para a gente um pouquinho, por favor, da sua experiência, do seu testemunho. Olá, queridas. Boa noite. Eu sou Elisa no Brasil. E como eu disse, né, para vocês no nosso outro podcast, foi assim uma oportunidade, né, que o Senhor me deu já de ter lido a lição, os materiais que falavam sobre o uso da aliança, né? Então, assim que foi pedido, né, pelo marido terreno que eu tirasse a aliança, eu obedeci prontamente, né? Mas o que, assim, quero falar aqui para vocês, né, que eu aprendi através dos recursos, né, e dos ensinamentos aqui do ministério, é que eu pude, assim, enxergar todos os meus erros, né, inclusive com relação ao uso da aliança. Porque eu sempre fui muito assim, eu nunca valorizei, né, enquanto casada, como eu deveria, né? Para mim era, né, um objeto qualquer e, inclusive, isso era algo assim que entristecia o marido terreno, né? Eu confesso diante de vocês esse grande erro que eu cometi, né? Então, acredito que tudo isso aconteceu com um propósito, né? O Senhor me fez passar por tudo isso, né? Uma das razões era para que ele me quebrantasse, né? E me ensinasse que eu não deveria agir dessa forma, né? Que eu precisava levar em consideração os sentimentos do marido terreno, né? E não ser relapsa, nem desvalorizar um símbolo, né? Que ele, ele nos dá, que é a aliança. Então, foi um misto, né, de dor aquele momento em que eu tirei a aliança, mas também de reflexão e aprendizado, né? Porque nós, quando somos chamadas para essa jornada, o Senhor nos permite passar por situações para que a gente seja quebrantada, perceba os nossos erros, as nossas falhas, mas como um Deus amoroso, né, e poderoso, ele sempre nos dá a oportunidade de refazer, né, de consertar os nossos erros. Hoje, né, sinto que fui perdoada, me sinto leve, né, não carrego em mim nenhum ressentimento relacionado a isso. E como disse a vocês, né, ele me deu uma aliança linda, né, que simboliza muito para mim, como eu disse, inclusive num outro relatório,
Ela é de três cores e sempre que eu olho nela eu me lembro da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, às vezes, assim, fazendo alguma coisa em casa, eu sempre olho e para mim é o símbolo do amor dele por mim e dessa nova oportunidade, né? Desse recomeço e dessa nova aliança que eu tenho com ele. Obrigada, Elisa, por esse compartilhamento. Muito lindo, muito emocionante também. E você, Frida, o que você pode contar para a gente sobre o que você aprendeu, se essa lição te ajudou, como é que era o seu coração, você teve um antes e depois? Conta para a gente, por favor. Olá, queridas. Estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estarmos aqui juntas, né? Tendo essa conversa tão leve, né? Hoje, hoje falar disso é tão leve, né? Tão suave falar disso hoje, né? Contar as nossas experiências, né? E no começo, acho que a experiência no início não foi muito leve isso, mas assim, hoje, hoje falar é tão bom poder compartilhar. E a minha experiência, né, sobre o uso da aliança, quando eu me separei, já assim, de início, eu já tive acesso logo ao ministério, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Eu fui muito assim, eu acho que eu fui muito abençoada, né, por poder já encontrar o ministério e quando eu encontrei, assim, eu fui devorando tudo que eu achava pela frente, assim, eu estava tão sedenta, né, e acho que eu cometi até alguns deslizes, eu confesso, né, porque tinha que parar as lições, tinha que selar, mas eu dava com tanta pressa, né, já tinha feito tudo errado na minha vida e eu queria avançar, né, mas assim, acho que a caminhada foi boa, né, depois eu tive que voltar refazendo todos os cursos novamente, devagarzinho e tudo, mas eu acho que tudo veio no tempo certo mesmo. E falar sobre esse assunto, né, sobre o uso da aliança, eu acho que para nós é muito importante, né, falar desse assunto, porque ainda temos, né, muitas mulheres que estão chegando aqui no nosso ministério e ainda não sabem como lidar com isso, né? Então, eu quero contar um pouquinho de como foi para mim. Para mim, a aliança sempre foi um símbolo muito poderoso, né? Porque eu cresci num ambiente cristão, meu pai pastor, e a aliança para mim sempre teve um significado muito forte, assim, da aliança, usar a aliança. E eu me lembro que quando eu me separei, eu continuei usando a aliança, né? Por ainda estar casada e ainda não sabia, né? Se iria ou não passar pelo processo do divórcio. Então eu continuei usando a aliança. E como o meu marido, naquela época, ele foi embora, né, para uma outra cidade, e eu via ele muito raramente, passei muito tempo sem encontrar com ele, e ele não me pediu em nenhum momento para que eu deixasse de usar a aliança, né? Então eu continuei enquanto casada, eu obedeci esse princípio, porque quando eu li a lição, né, do curso 2, né, aliança de casamento, eu comecei a renovar a minha mente e assim, eu passei por todas as etapas, mas hoje eu quero dizer que a etapa mais empolgante, mais emocionante que eu passei foi no momento de tirar a aliança, de retirar a aliança do meu dedo. O tempo que eu usava enquanto casada mais separada, eu confesso que eu tive assim, um misto de sentimentos, eu senti sim um pouco de vergonha, mas depois a minha mente foi renovada, né? De que eu não precisava sentir vergonha por cumprir ali um princípio, né? Uma promessa e por estar obedecendo. Mas eu confesso que quando eu olhava para minha mão assim, ou então quando eu encontrava com alguém que sabia que eu estava separada, eu confesso que às vezes eu dava uma escondidinha assim, na mão, assim, sabe, bem de leve, mas depois aquilo assim para ele, né? Eu levava para o meu amado, dizia assim, eu não quero sentir isso, né? Eu quero que você me ajude a conduzir isso. Então, para meninas, a minha experiência, assim, foi tão maravilhoso do meu dedo e ainda mais sabendo que aquele lugar, né, no meu dedo vazio, iria ser imediatamente ocupado por um lindo anel, porque eu sonhava com isso.
Era incrível como eu sonhava. E eu sabia que eu tinha aquela certeza plena no meu coração de que a minha aliança, o meu anel, né, do meu amado, iria chegar. E assim, eu meio que fantasiava, sabe? Eu ficava igual criança, imaginando como seria, né, o momento em que ele me daria aquele anel. E aí, quando eu li na lição, no curso, falando, né, os testemunhos sobre como as noivas tinham ganhado o anel, né, do noivo, eu ficava assim pensando, ai, quando vai chegar a minha vez? E aí um dia simplesmente esse anel chegou, né, para ocupar o lugar, porque eu passei, né, pelo processo do divórcio e aí imediatamente eu removi a aliança do meu dedo. E não demorou muito tempo. Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha mãe e assim, eu me emocionei tanto, fiquei tão alegre com isso, porque foi realmente um lembrete assim muito grande dele falando para mim, né? Você é minha, né? Você é minha amada. Eu cheguei na casa da minha mãe e ela me deu uma caixinha, né? E aí, uma caixinha pequena. E aí ela falou assim: veja se esse anel cabe no seu dedo. E aí eu olhei para ela, e aí antes de abrir a caixinha, assim, eu fiquei assim, eu senti um gelo. Quando eu abri a caixinha, tinha um anel lindo de ouro. E aí eu olhei assim para ela e falei assim: Nossa, mãe, que anel lindo. Ela falou assim: Vê se cabe no seu dedo. E aí eu coloquei o anel e coube perfeitamente no meu dedo. E ela falou assim: É para você. E a minha mãe nunca soube do meu processo na jornada, ela não sabia de nada. E aí ela falou assim: Eu ganhei esse anel, mas ele não cabe no meu dedo e eu guardei ele para você. E assim, foi tão maravilhoso. E esse anel está no meu dedo até hoje. E é um anel de ouro. E ele parece uma aliança, né? Ele não tem pedras. Ele é um anel todo trabalhado, mas é de ouro, né? E ela disse assim para mim assim, esse anel, ele é, ela falou lá os quilowatts do ouro que era, ela falou assim, toma muito cuidado, porque esse anel é um anel muito caro. E eu falei assim, eu fiquei tão radiante com aquilo. E até hoje, todas as vezes que eu olho pro meu dedo e vejo, né, porque esse anel ele não sai do meu dedo, ele tá até hoje, eu faço tudo com ele, ele não sai. E para mim essa foi a minha experiência, meninas. Eu sei que teria muito mais coisas para contar, né, a respeito de tudo, né, mas nosso tempo aqui é bem curtinho, mas é tão gostoso falar disso, né? Falar que desse símbolo tão poderoso. E hoje, né, eu tenho esse símbolo com o meu amado, né? É um símbolo que marcou mesmo a minha história de estar com o meu marido celestial, porque a aliança é um lembrete, né, de que nós não estamos disponíveis para nenhum homem. E quando, depois dessa jornada, dentro dessa jornada, depois de uma certa caminhada, um certo ponto, né, você olhar para o seu dedo e saber que você não está disponível para nenhum homem, né, que tem ali um compromisso, eu acho que principalmente nós que passamos pelo processo de divórcio, é muito importante termos esse lembrete, né? É, quando estamos casadas, temos esse lembrete, e quando estamos divorciados, temos esse lembrete, né, no nosso dedo ali, no nosso anel de compromisso com o nosso amado. Então, é isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Frida. E você, Marta? Como é que foi para você essa experiência? Então, eu diria que esse processo do uso da aliança foi também dos princípios que eu considero que tenha sido mais fácil de praticar. E eu digo por quê? Porque eu conheci o ministério alguns meses, logo depois do ex-marido terreno ter saído de casa, e a lição, né, que as meninas citaram aqui, né, que nos ensina sobre o princípio, esse princípio de usar a aliança da maneira correta, é uma das primeiras lições, né, do curso 2. Então, assim, eu comecei a fazer os cursos e eu tinha tanta pressa em fazer os cursos e praticar tudo que era ensinado, que essa lição chegou bem rápido para mim, né? E eu aprendi. E lembro que na lição ainda dizia que a utilização correta ou não da aliança, né? Dependendo do nosso estado civil, era significativa do que dizia respeito à nossa restauração. Então, é claro que naquela época eu ainda andei um tempo, né, sem aliança, eu ainda estava
me sentindo ainda humilhada, porque o marido estava longe, né? Não estava mais em casa comigo, mas a palavra do Senhor realmente nos liberta, como todas compartilharam aqui, né? Foi que o Senhor me ensinou através dessa lição do dia 8 do curso 2, né? Que a aliança foi feita para ser usada devido aos votos que eu fiz para ele, para o meu amado, né? Diante dele. E por isso eu coloquei a minha aliança de volta no meu dedo e tomei a decisão, né, guiada pelo meu amado, de usar a minha aliança novamente. E a minha mente foi realmente lavada, eu parei de me importar com o que as pessoas estavam dizendo, com o que as pessoas me olhavam também, como a Frida, me olhavam com outro olhar. E também o ex-marido terreno, eu tinha medo do que ele iria me falar, né? Mas eu estava fazendo aquilo porque o Senhor havia me pedido. E eu usei a aliança até o dia em que eu fiquei ciente de que o divórcio estava consumado. Aí eu tirei a aliança, né, do meu casamento com o meu marido terreno e coloquei também o anel maravilhoso que o meu amado marido celestial me instruiu a comprar, e assim eu tenho usado esse anel desde esse dia, né, sendo casada com meu marido celestial. Então, esse foi o meu testemunho, né, do uso da minha aliança nesse processo da minha jornada de restauração. Muito obrigada. Ai, obrigada, meninas. Obrigada por esse compartilhamento, por esse momento. E da minha parte, eu fico muito feliz também por ter conhecido, por todas as dúvidas que eu tive, por todas as respostas que eu pude ter também com esse material, né? Eu passei por 2 momentos, assim, bem diferentes, né. O primeiro foi uma uma dúvida em relação a tirar a aliança, né, porque meu marido tinha saído de casa e eu achava que eu tinha que tirar a aliança, né, assim, até porque era aquele momento de raiva, sabe, era uma forma de demonstrar que eu não me importava com o que estava acontecendo. Mas de verdade, logicamente, eu me importava muito, né. Então eu tive esse momento primeiro de querer, né, de pensar em retirar a minha aliança e logo em seguida eu fiquei, assim, na dúvida, né, fiquei sem entender muito bem qual era realmente o melhor a se fazer, porque inicialmente eu pensei em falar para todo mundo, né, contar para as pessoas o que que estava acontecendo. Então, tirar a aliança era uma forma também das pessoas conhecerem a minha dor, porque me fazer de vítima era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Então, isso me levou a pensar, né, se eu tirar a minha aliança, eu vou poder falar para as pessoas o que que ele fez comigo, né, e era uma forma de me de me manifestar com o que estava acontecendo. E quando eu li então essa lição, eu aprendi, né, que eu não deveria tirar a minha aliança, porque como diz lá, né, se você for casada, você só deve tirar a sua aliança se o seu marido te disser ou te pedir para fazer isso, né. Já que uma esposa deve se sujeitar, ser submissa ao seu marido em tudo. Deus não se impressiona quando você não se sujeita ao seu marido, estando ainda legalmente, eh, casada. Então, foi muito importante ler essa lição e tirar essas dúvidas, esses pensamentos que vinham realmente na minha mente, uma luta, né, que queria tirar minha paz e me colocando essas dúvidas, se eu deveria tirar, se eu não deveria, se eu estava sendo boba continuando a usar, já que ele tinha saído de casa, estava vivendo a vida dele e eu ali, né, de aliança, como se eu fosse uma, né, a boba ali da situação. Então, é é muito importante a gente realmente conhecer essa verdade, né. E essa lição termina com uma frase que eu acho que é muito importante também, que diz assim: "No entanto, sempre se certifique de que você está se submetendo ou sendo submissa ao Senhor, e não em adoração ao seu marido".
Isso eu confesso que muitas vezes eu fui mais assim, né, submissa, sempre pensando, até usando a minha aliança, pensava assim, né, ele vai ver que eu ainda desejo o meu casamento, ele vai ver que eu estou ainda esperando por ele. Foi um processo, é um processo, a nossa jornada é um processo, e demorou um pouco para eu mudar, né, mudar, como as pessoas falam, né, mudar o chip de querer agradar o meu marido terreno para querer simplesmente, somente agradar ao meu marido celestial. E é essa vida que eu quero viver para sempre, sempre olhar para ele, desejar fazer aquilo que ele quer que eu faça, né? A vontade dele acima de qualquer coisa. A tua, Senhor, mas não a minha vontade. Esse é meu pedido, essa é minha oração, que eu quero compartilhar hoje com você também. Foi muito bom estar aqui, queridas. Sejam bem abençoadas e muito encorajadas. Fiquem com Deus.